Os Anunnaki, deuses, mitos e o mistério das estrelas. Entre os muitos mistérios das antigas civilizações da Mesopotâmia, poucos despertam tanta curiosidade quanto os Anunnaki. Eles aparecem nas inscrições e mitologias sumérias, acádias, assírias e babilônicas como poderosas divindades que governavam o destino dos homens e das cidades. No entanto, nas últimas décadas, os Anunnaki saíram do campo acadêmico e entraram no imaginário popular, associados a teorias alternativas que falam de deuses astronautas, engenheiros genéticos e visitantes extraterrestres. Afinal, quem eram os Anunnaki? Eles eram apenas figuras mitológicas? Ou há algo mais por trás dessas histórias antigas? Vamos mergulhar nesse fascinante enigma. Quem eram os Anunnaki? O nome Anunnaki vem do sumério Anunna, que significa os descendentes de An, ou Anu, o deus do céu. Na tradição suméria, os Anunnaki eram um grupo de deuses que formavam a Assembleia Divina, com responsabilidades sobre os destinos humanos, as leis e a ordem cósmica. Os registros mais antigos sobre os Anunnaki aparecem em tabuletas cuneiformes da antiga Suméria, datadas de cerca de 2500 a.C. Com o tempo, o conceito foi absorvido e adaptado pelos acádios, babilônios e assírios, transformando-se em uma complexa mitologia que misturava elementos locais e estrangeiros. Os Anunnaki eram vistos como seres poderosos, mas nem sempre benevolentes. Em alguns mitos, eles traziam conhecimento e fertilidade. Em outros, provocavam destruição e castigos, como no mito do dilúvio sumério, que possui paralelos intrigantes com o relato bíblico de Noé. Os Anunnaki, na mitologia no panteão sumério, os Anunnaki ocupavam uma posição secundária, abaixo das divindades principais como Anu, céu, Enlil, ar e autoridade, e Enki, águas e sabedoria. Eles eram descritos como juízes do submundo, responsáveis por decretar o destino das almas e supervisionar as leis universais. Um dos textos mais conhecidos que menciona os Anunnaki é a Epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas do mundo. Nela, os Anunnaki aparecem como figuras distantes que controlam os ciclos da vida e da morte. No mito do dilúvio, registrado na Epopeia de Atrahasis e no Enuma Elish, os Anunnaki ficam irritados com o barulho e a desordem causados pelos humanos, decidindo exterminá-los por meio de uma grande inundação. Apenas um homem, Atrahasis, ou Utnapishtim, recebe aviso divino e constrói um barco para salvar a si mesmo, sua família e os animais, ecoando a narrativa bíblica do Gênesis. O renascimento moderno dos Anunnaki. Durante séculos, os Anunnaki eram um tema restrito a estudiosos de história antiga e arqueologia. Mas isso mudou radicalmente no século XX, especialmente com o trabalho de Zecharia Sitchin, autor do polêmico livro O 12º Planeta, publicado em 1976. Sitchin argumentava que os textos sumérios não deveriam ser lidos apenas como mitologia, mas como registros históricos reais. Segundo ele, os Anunnaki seriam seres extraterrestres vindos de um planeta chamado Nibiru, localizado além de Plutão. Esse planeta teria uma órbita elíptica gigante, aproximando-se da Terra a cada 3.600 anos. De acordo com Sitchin, os Anunnaki teriam chegado à Terra há centenas de milhares de anos para minerar ouro, necessário para reparar a atmosfera de Nibiru. Para facilitar seu trabalho, eles teriam criado geneticamente os seres humanos, misturando seu próprio DNA com o dos hominídeos terrestres. Assim, nós seríamos literalmente filhos dos deuses estelares. Essa teoria cativou a imaginação popular e inspirou documentários, filmes, livros e até séries como Ancient Aliens. Embora rejeitada pela comunidade acadêmica, a ideia dos Anunnaki, como deuses astronautas, continua a ter enorme apelo entre os entusiastas de mistérios e arqueologia alternativa. Evidências históricas e arqueológicas.
O que realmente sabemos dos Anunnaki pelos registros arqueológicos? Os sumérios deixaram milhares de tabuletas de argila inscritas em escrita cuneiforme, que foram traduzidas por gerações de especialistas. Nesses textos, os Anunnaki aparecem sempre como parte do panteão divino, mas não há menção explícita a naves espaciais, planetas distantes ou engenharia genética. O termo Nibiru realmente aparece em textos babilônicos, mas refere-se a um corpo celeste, cuja identidade é debatida. Pode ser Júpiter, Mercúrio ou um ponto no céu associado ao deus Marduk, mas não há evidência que seja um planeta desconhecido. Além disso, os textos sumérios são ricos em metáforas e simbolismos. Tentar interpretá-los literalmente, sem considerar o contexto cultural e religioso, pode gerar distorções. As teorias alternativas. Mesmo sem respaldo acadêmico, as teorias sobre os Anunnaki ganharam força com o surgimento da internet e a popularização de temas como os antigos astronautas. Algumas alegações comuns incluem: os Anunnaki teriam erguido monumentos megalíticos como Stonehenge, as pirâmides do Egito ou as linhas de Nazca. Eles teriam transmitido conhecimento avançado de astronomia, matemática e engenharia a povos antigos. Algumas linhagens reais, ou famílias poderosas atuais, teriam sangue Anunnaki, mantendo viva uma herança extraterrestre. Nibiru estaria retornando, trazendo com ele mudanças catastróficas à Terra. Embora essas ideias sejam amplamente desacreditadas pelos cientistas, elas continuam a alimentar um público sedento por explicações alternativas à história oficial. Os Anunnaki na cultura pop. Os Anunnaki se tornaram personagens recorrentes na cultura pop. Aparecem em videogames, como na série Assassin's Creed, em romances de ficção científica, em filmes e até em músicas. Além disso, surgiram comunidades online inteiras dedicadas a estudar, discutir e até canalizar mensagens supostamente vindas dos Anunnaki, misturando espiritualidade, ufologia e teoria da conspiração. Esse fascínio revela algo profundo, uma necessidade humana de conectar nosso passado a algo maior, misterioso, talvez até cósmico. Afinal, não é de hoje que olhamos para as estrelas em busca de respostas sobre nossa origem. Críticas e ceticismo. Os especialistas são unânimes em criticar as teorias modernas sobre os Anunnaki. Para arqueólogos, historiadores e linguistas, essas ideias são baseadas em interpretações erradas, traduções forçadas e uma leitura literal de mitos antigos que eram claramente simbólicos. Além disso, a ideia de que civilizações antigas precisariam de ajuda extraterrestre para realizar feitos impressionantes, como construir pirâmides ou desenvolver escrita, é considerada desrespeitosa, pois subestima a engenhosidade e o conhecimento humano. Por outro lado, os defensores das teorias alternativas argumentam que há lacunas e mistérios não explicados pela academia e que a investigação aberta deve ser incentivada. Por que os Anunnaki continuam a fascinar? Independentemente de sua origem real, os Anunnaki continuam a fascinar por vários motivos. Eles estão ligados ao berço da civilização, a Suméria, um dos primeiros centros urbanos da humanidade. Seus mitos lidam com temas universais: criação, destruição, poder, justiça, imortalidade. Eles representam um elo entre o humano e o divino, entre a Terra e o cosmos. Em tempos modernos, oferecem uma narrativa alternativa à história oficial, misturando ciência, espiritualidade e imaginação. No fundo, os Anunnaki são um espelho de nossos anseios mais profundos, entender de onde viemos, quem somos e se estamos sozinhos no universo. Considerações finais. Os Anunnaki são ao mesmo tempo personagens mitológicos, símbolos culturais e protagonistas de uma das maiores controvérsias do campo das teorias alternativas. Entre tabuletas de argila,
Monumentos ancestrais e teorias de antigos astronautas, eles continuam a alimentar debates, inspirar livros, gerar vídeos e fascinar milhões de pessoas ao redor do mundo. Explorar os Anunnaki é também explorar os limites entre mito e realidade, ciência e crença, história e imaginação. E talvez seja justamente isso que os torna eternos. No final, pouco importa se você os vê como deuses antigos, metáforas políticas ou visitantes de outro planeta. Os Anunnaki nos convidam a olhar para o passado com olhos curiosos e abertos e a perguntar: quais segredos ainda estão escondidos, esperando para serem descobertos?